Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Este hospício não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. Meu nome é Marlene Laureano. Eu trabalho no Hospital Psiquiátrico de Barbacena desde os 20. Estou há 38 anos nesse emprego. Quando eu cheguei no hospital, o primeiro dia, eu nunca tinha imaginado que tanto horror pudesse existir. E eu não sei o que me fez continuar a trabalhar no hospital e ver tanto sofrimento. Mas eu também acredito que as coisas, elas precisam acontecer na vida da gente. E talvez eu tenha sido colocada ali, naquele lugar, para fazer a diferença do jeito que eu pudesse. Eu vivi em silêncio. Oi, meu nome é Débora e minha história é difícil. Eu sou estudante de letras da Universidade Federal de São João del Rei, mas eu nasci em Barbacena, interior de Minas. Tenho 21 anos e... Nossa, minha história não é muito fácil. Não é muito fácil de contar também. É muito difícil pra mim falar sobre isso. Eu sempre fui uma criança meio esquisita. Minha mãe trabalhava no Hospital Colônia e eu gostava muito de ir pra lá pra brincar, pra correr nos arredores do hospital. E gostava muito também de conviver, de conversar com as pacientes. Bom, meu nome é João Bosco Siqueira. A minha história é uma história comum. Minha mãe, ela foi criada sem os seus pais, né? Foi criada por vizinhos. Aos 13 anos, ela foi para Virginópolis, aqui em Minas Gerais, onde que ela foi trabalhar numa casa de família. Muito nova, muito moça. Por foto que eu vi, que ela me mostrou, ela era uma moça muito, muito chamativa, muito bonita. E nessa casa de família, ela tinha 13 anos, ela fazia todos os afazeres de casa. Ou seja, ela não tinha tempo para brincar, para viver a adolescência dela. Ela foi trabalhando. Aos 14 anos, o patrão dela, que ela vivia numa casa de família, estuprou ela. Então, eu sou fruto de um estupro.
Aquele que não tem família é confinado para sempre e recebe um rótulo: crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui, sem ter para onde ir ou voltar. A família tinha que esconder essa gravidez. E o que eles fizeram? Eles levaram minha mãe para Barbacena, no Colônia. Minha mãe não apresentava nenhum indício de loucura, nada, mas para fugir da sociedade, levaram ela para Barbacena. Eu nasci no Colônia. Minha mãe não teve nenhum direito de escolher meu nome. Nunca contei o que tinha acontecido ali, mas tentava fazer minha parte. Quando eu voltei desse primeiro dia no hospital, eu não consegui contar. E desde então eu me acostumei a ficar calada. Eu passei... o início eu fiquei bastante introspectiva. As amigas do colégio até perguntavam o porquê dessa mudança, e eu nunca consegui falar com ninguém. Minha mãe precisou sair do Colônia para trabalhar, não aceitaram mais ela no Colônia. Ela teve que ir trabalhar e ela vinha me visitar aos domingos. Minha mãe nunca entendeu, mas era a forma que eu tinha para amenizar um pouco daquele sofrimento, de deixar as coisas um pouco menos horríveis. Aqui dentro não existe a dimensão temporal. O tempo é percebido apenas em função das necessidades biológicas. Há uma hora para comer, há uma hora para dormir. Mas não há uma hora de fazer nem de acontecer. O ócio é absoluto. O homem perde a qualidade que o retira da natureza e o transfere para a cultura. O trabalho. Numa das minhas visitas ao hospital, eu estava brincando dentro de uma aula e eu conversei com uma das pacientes e perguntei para ela se ela não tinha filhos. Ela me disse que tinha. Me contou que tinha 2 filhas. Aí eu perguntei por que ela não vivia com as filhas dela. E ela me disse que não sabiam onde elas estavam. Depois desse nosso momento de diálogo, uma das enfermeiras que estavam dentro do quarto, ela saiu aos prantos. Eu não entendi direito o que tinha acontecido. Também, pra mim, eu era pequena, não sabia de nada, então aquilo pra mim não fez muita diferença. Eu fui levado para uma instituição que chamava Padre Cunha. E era uma instituição que atendia crianças de 0 a 13 anos de idade. Eu sempre me senti muito sozinha, muito distante de tudo que estava à minha volta. Eu sentia que eu não me encaixava, que faltava alguma coisa. E apesar de amar muito meu pai e meu irmão, e amar muito minha mãe também, eu nunca consegui me dar bem com ela. A gente sempre teve uma relação extremamente conflituosa. E o tempo passou, veio a adolescência e as discussões, as brigas com minha mãe só aumentavam. E a relação que a gente tinha, eu sentia que não era uma relação de mãe e filha. Que ela me via mais como um investimento do que como uma filha. Como se me criar, me educar fosse fazer um favor pra mim. Em partes, acho que ela não estava errada, né?
De ficar um ano fora, eu retornei de férias para Barbacena. E nessa data eu tive uma discussão muito forte com a minha mãe. E nesse dia em diante eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Eu precisava me encontrar para ficar bem comigo mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje, não tinha cama. Os pacientes dormiam num capim no chão. Era estendido à noite naqueles salões grandes, que o pavilhão, a estrutura ainda é a mesma até hoje, com pequenas reformas só de pintura, mas os cômodos são os mesmos, os dormitórios são os mesmos, desde a época da criação, da construção. Então, aqueles salões eram estendidos capins nele, e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente